Bom dia, quarto ano, estamos aqui novamente para a nossa revisão de língua portuguesa. Finalmente, a nossa última avaliação da etapa, né? Então, vamos lá, que tem muito assunto. Eu organizei em 2 sessões. Vamos fechar o áudio? Conforme vocês forem participando, aí abre, tá certo? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar que a tia para e esclarece. Isabelle, qualquer coisa me chama no chat, vou estar de olho por aqui também. Então, pessoal, eu separei para vocês aqui a revisão em 2 partes, tá bom? Nós vamos começar olhando os gêneros textuais que nós vimos nessa primeira etapa. Então, aqui está. Os gêneros textuais. Aliás, primeira etapa, quarto ano, Profinancia. Eu vou mandar esse roteiro de revisão para vocês também no final, tá bom? Da aula. Aí vocês podem dar uma relida nele mais tarde. Aí, parte 1, gêneros textuais. Alguém se lembra os gêneros textuais que nós vimos na etapa? Quer falar para mim? O poema Teve carta, poema, notícia. Poema, carta, notícia. Narração. Isso. Fábula. Fábula não. Na verdade, a gente viu o conto, né? A fábula não, que a fábula ela tem uma diferença. Ela tem aquela moral da história no final, né? Fábula a gente ainda não chegou a estudar. Então, é isso mesmo, até que vocês estão se lembrando bem. Aqui tem a carta, só que ela ficou muito no cantinho, né? Mas eu quero ver... vocês estão conseguindo ver a carta toda ou não? A tela está na frente. Hein? Estão conseguindo? Mas tem como mudar a tela de lugar, é só tirar, tem como tirar. Eu tirei, mas para vocês, mudou ou ficou no mesmo lugar? Você muda para que lado? Eu coloquei embaixo. Para vocês está no mesmo lugar, né? Tá. Tá, então eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui. E agora? Dá para ver? Dá. Sim. Ah, agora ficou bom, né? Já estava dando antes. Eu já estava vendo. Tá. Meus amores, então vamos ver. O primeiro gênero textual que nós iniciamos no livro foi a carta. E na carta nós... Oi? Você mandou a revisão de português? Não, não mandei. Não tem atividade de revisão para português. Para revisar no livro. Tá. A gente vai dar uma olhadinha os gêneros textuais, depois aqueles itens que nós vimos no Aprendendo com a Língua. E aí eu vou mandar esse roteiro que eu estou usando aqui para vocês darem uma relida neles à tarde, tá bom? Olha aqui, quais são as características do gênero textual carta? Então, no gênero textual carta, nós temos o quê? Nós temos, sempre no início, a gente coloca aqui o local e data, não é isso? De onde a carta está sendo escrita. Qual foi o local de onde essa carta foi escrita? Paraná. Paraná. E a data? Aí, agora vai. 2 de janeiro de 2020. Isso. A gente tem a saudação, ou também, a gente viu também que pode chamar de o vocativo da carta. Nós temos aqui a mensagem da carta, a despedida da carta e a assinatura de quem mandou a carta, tá certo? Então, nessa carta aqui, quem que é o vocativo? Quem é o vocativo? Querido amigo. Querido amigo Carlos, né? Então, é o Carlos, é o vocativo, e aí ele colocou aqui algumas características. Querido amigo Carlos. Muito bem. Qual que é a mensagem da carta? Lê para mim, Joabe, por favor. Calma aí, tia. Tá muito pequena a sua tela? Vai. Eu não estou seguindo. Tá muito pequenininha? Acabei de chegar, mas já estou com saudade de você e de todos os amigos da escola.
Olha a pontuação. Lê direitinho a pontuação. Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó, Elisa. Minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda. Só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas quando aparece ser o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô, Zeca, está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora eu estou Adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltar. Muito bem. Continua, Israel, por favor. No final do mês é o aniversário da minha prima, Alexandra. E como ele... É ela, né? Tá errado aqui, tá vendo? Não tá concordando, Mai. E como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar na cartão de presente dela. Será que o seu tio quer escrever letras de música? Mãe, me ajuda a fazer essa adivinha. Um grande abraço de sua amiga. Ó, será que o seu tio, que escreve letras de música, não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga, Júlia. Então, ela está escrevendo para Carlos. E qual o motivo que ela escreveu para Carlos? Para o aniversário Para dela. contar a vida dela na fazenda. Ela está contando como que estão os primeiros dias de férias lá na fazenda. E ela também pediu alguma coisa para Carlos, né? O que ela pediu? Para ele. O tio dele não poderia ajudar, que escreve letras de música, não poderia ajudar ela a fazer a adivinha para o aniversário da prima dela. Isso mesmo. Então, turma, aqui no gênero textual carta, a gente vai ter sempre um motivo para escrever a carta. Você vai conversar com outra pessoa. A carta, ela pode ser formal, quando você escreve para alguém que você não tem muita intimidade, ou até mesmo para uma autoridade, para alguma empresa, é uma carta formal. Aí você vai usar palavras mais formais. Aqui é uma carta informal, ou seja, ela está escrevendo para alguém que ela conhece, que ela já convive, que ela tem, de certa maneira, algum tipo de intimidade. Tanto que ela começa dizendo querido, né? Querido amigo Carlos. E ainda termina, né? Um grande abraço da sua amiga Júlia. Então, ou seja, tem aí uma relação de amizade, eles já se conhecem. Então, aqui é uma carta pessoal, que a gente chama, que foi as que a gente mais viu, né? A carta pessoal. Para enviar a carta, a gente tem o envelope. Nós usamos a frente do envelope para colocar o nome e os dados do destinatário. O destinatário dessa carta aqui é quem, pessoal? Quem vai receber, que no caso é o Carlos. Isso, é o Carlos. E aqui no verso, na frente do envelope, então, vai estar o quê? O nome de Carlos, os dados de Carlos, o endereço de Carlos, vai colocar o selo do correio, para o correio poder entregar, certo? E na parte de trás, vai ter os dados do remetente. Remetente é quem envia a carta. Quem que é o remetente dessa carta, meus amores? Júlia. Isso, então aqui atrás vai estar o nome de Júlia, vai estar também o endereço de Júlia, todas as informações de Júlia, ok? Ô tia. Oi.
Ô tia, o vocativo é quem tá escrevendo a carta ou quem tá ouvindo a carta? Vocativo, nós vamos ver com mais detalhe no final da revisão aqui, que eu vou ter uma parte só sobre o vocativo. Mas, a princípio, só para não ficar sem resposta, Luiz, vocativo é quem a gente está chamando. É a quem a gente está se dirigindo quando a gente fala. Então, quando você falou, tia, o vocativo... Quem vai receber, né, tia? Nesse quem vai caso, receber. quem vai receber. Isso mesmo. Turma, não tem atividade de revisão de português. Eu não preparei, não tem. Vocês vão estudar através dessa revisão aqui e dar uma olhadinha no livro, naquilo que nós estudamos na etapa pelo livro, tá ok? Vamos lá. Então, a carta, ela envolve um remetente e um destinatário, que foi isso que nós acabamos de ver lá, ó. O remetente é quem envia e o destinatário é quem vai receber. No início da carta, a gente coloca local e data e a gente inicia com uma saudação. O assunto, ele é livre, pois depende do que você deseja comunicar com a pessoa. O tamanho do escrito, ele deve ser médio ou longo. Na verdade, isso daqui vai ser variável. Você vai escrever uma carta com o assunto que você tem. Se for muito pequeno, é praticamente um bilhete, daí não é bem uma carta. Então, a carta, normalmente, ela tem ali pelo menos uma folha, tranquilo? Meus amores, outro tipo que nós vimos foi a notícia. A notícia. Aí, aqui, a notícia, qual que é a característica do gênero textual notícia? O que ela faz, Lise? Lê para ti o primeiro aqui. Contam fatos do dia a dia. Isso. Objetivo de informar acontecimentos de interesse da população, que está escondidinho aí, né? Ela tem linguagem como? Objetiva. Isso. E na notícia precisa trazer algumas informações para ela poder chegar ao objetivo dela, que é trazer essas informações, tá bom? Então, o que precisa ter na notícia? Precisa ter o que aconteceu, porque você vai querer informar um fato, não é? Então, precisa ter esse fato. Se não tiver o fato, não tem como ter notícia. Então, tem o fato, quem são os envolvidos, quando ocorreu, onde aconteceu, por que aconteceu e como que aconteceu esse fato. Então, essas são as características da notícia. Além disso, ela também tem... Paulo, você quer falar? Além disso, a notícia também tem aqui a manchete, igual nós estamos vendo aqui, tem a manchete ou o título da notícia. Aí esse aqui é o lead, que eles chamam, naquela matéria do caderno aparece esse nome, que é como se fosse uma apresentação do assunto que vai falar na notícia. E depois a notícia em si. A notícia, ela vai trazer, normalmente, pode trazer figuras que ajudem a ilustrar, e ela vai estar disponível, ela vai ser disponibilizada Isabelle não está escutando, espera só um pouquinho. Tá acabando, né, já, Luiz? Ô tia. Oi. O texto informal é o texto que informa é informal e o que não informa, aquele que não informa é formal. Informal significa, Luiz, que que é algo assim, uma linguagem mais do dia a dia, igual nós conversamos. É informal, é uma conversa informal. Formal é, por exemplo, se eu for conversar com um juiz, aí eu vou chamar ele de excelentíssimo, senhor excelentíssimo juiz, o senhor me permite, por favor, falar? Aí ele vai me dar a permissão e eu vou falar de uma maneira formal. Eu vou usar palavras e regras diferentes das que eu uso para conversar com vocês no dia a dia, que é a conversa informal. Então, o informal é quando a gente conversa com pessoas que são do nosso círculo de relacionamento, que são situações do dia a dia.
Agora, formal é quando a gente conversa em situações que são oficiais. Você vai conversar com uma autoridade, você vai visitar o prefeito da sua cidade, então você vai falar de uma maneira mais formal. Tudo bem? Luiz, caiu? Ah, ok. Então, aqui a gente tem um exemplo de notícia, pessoal. As notícias, elas são vinculadas em quais lugares? Quem sabe me falar aonde aparece notícia? Jornal, revista, nas Isso, manchetes, na TV, isso, Rádio. rádio, tem mais lugar também, que hoje tem muita celular, no notícia. Google. Isso aqui, ó, na internet. Essa notícia aqui, inclusive, ó, ela tá disponível aonde? Na internet, tá vendo que é um site aqui? Então, isso. Essa notícia, meus amores, está dizendo o quê? Qual que é o título da notícia? Fala pra tia. Fala pra tia, qual o título da notícia? Tá travando? Não. Notícia. Qual Crianças surdas recebem ajuda de cães guias na Grã-Bretanha. Isso. Mas cão guia para quê? Cão guia é aquele cachorro que ajuda pessoas cegas e agora Mas Pessoas cegas. Mas eu sei, é surdo. isso. E agora, ó, eles também estão ajudando crianças e pessoas que têm deficiência auditiva. Legal, né? Aqui, depois à tarde, quando eu mandar para vocês esse roteiro, vocês leem a notícia completa, porque senão aqui vai ficar... Aqui a gente tem pouquinho tempo para conseguir dar conta de revisar tudo. Mas deu para lembrar o que é o gênero textual notícia? Deu, né? Então, vamos lá. Pessoal, outro gênero textual que nós vimos está dentro dos textos narrativos. Um texto narrativo, ele serve para quê, Paulo? Para narrar. Texto narrativo? Para narrar. E também para ensinar uma moral. Me conta essa história do pesadelo. Aqui, ó, o autor escreve para narrar. Isso, para narrar e contar histórias. Essas histórias, pessoal, elas podem ser verídicas ou podem ser fictícias. Verídicas são histórias que aconteceram mesmo. Então, você pode me contar como foi a sua viagem, como está sendo a sua quarentena, o que aconteceu outro dia no seu feriado. Então, aí vai ser uma história verdadeira, aconteceu mesmo. E você vai usar um texto narrativo para me contar. Agora, você pode também contar uma história fictícia que você mesmo criou, aí com o objetivo de entreter, de divertir, ou até mesmo de ensinar, igual disse o Paulo, uma moral, alguma lição, não é? Para ser um texto narrativo, é muito importante que haja alguns elementos nesse texto. E quais são os elementos do texto narrativo, meus amores? Tem, antes de tudo, um narrador. Narrador é quem conta a história. E quem conta a história pode ser tanto a própria pessoa que viveu aquele fato, então é um narrador personagem, para Joabe. É um narrador personagem, e aí o texto ele vem na primeira pessoa. Ele vai dizer, naquela manhã, quando eu acordei, eu me dei conta de que estava chovendo muito e eu precisava sair de casa, não achei meu guarda-chuva. Então você vai ver. Então quer dizer que ele estava lá e estava vendo. Ele está contando a história que aconteceu com ele. Agora, pode ser também um narrador observador, que a gente chama. Esse narrador observador, ele está contando algo, mas não aconteceu com ele. A gente vai ter também, num texto narrativo, personagens, ambiente onde acontece a história, o tempo, a gente vai identificar se era... Que nem o negócio do Tec-Tec-Mu. Isso aí mesmo. Aí a gente vai falar do Tec-Tec-Mu. Tem um enredo, tem o clímax e o desfecho. Então, essas são as características de um texto narrativo. Aqui tem um exemplo. Paulo, você vai ler mais tarde, tá bom? Que eu vou mandar para vocês, tá? E aí vocês vão ler em casa o texto narrativo do pesadelo. Aí vocês leiam em casa, aí mais tarde, são modelos de textos.
Dentro do gênero narrativo, nós temos alguns tipos de textos narrativos. E o que nós fizemos, eu até, quem não fez precisa fazer lá no livro para completar. O texto narrativo é o quê? É o conto. Tem o conto dentro do texto narrativo, que é o quê? O que é um conto? Vamos ver quem que vai ler para mim, quem está aí muito quietinho. Lucas, o que é um conto? Fala para a tia. É um ato de narrar? Isso. Pode ler tudo. Eu? Lucas. É o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito com poucos personagens. Isso. Então, dentro dos textos narrativos, eu tenho um tipo de texto narrativo que é o conto. A principal característica do conto é porque ele é uma narrativa curta. Eu não vou contar muitas histórias, eu vou contar uma história curta. Essa história ela tem um conflito só, uma só situação assim que dá aquele suspense que precisa ser resolvida. E poucos personagens. Aí sim é aquele que nós vimos do Tec Tec Mu, que está na aula de português, que já falou do conto, né? Das vacas que estavam escrevendo na máquina de escrever. Foi muito legal aquele texto. E aqui eu tenho mais um modelo de conto, tá bom? Eu vou deixar para vocês lerem depois, na revisão que vocês vão fazer em casa. Gênero textual, poema, poesia, que nós também vimos. Lembra que nós vimos lá do Gonçalves Dias, né? A Canção do Exílio, falando do nosso país, que o céu tem mais estrelas? Então, nós vimos lá o poema. O céu dele tem mais estrelas. Isso. E aqui... Tem mais estrelas. Oi. Cadê? A Carixã, lê para ti a poesia. A poesia ou poema são escritos em versos e estrofes e podem apresentar rimas e lidos com ritmo. Também podem expressar sentimentos e emoções. Muito bem. E aqui eu tenho um modelinho, também um exemplo de poesia. Essa poesia aqui vem falando da língua portuguesa, ó, lua adversa. E a gente estudou também as fases da lua, né? Olha que legal. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha, fases que não vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E assim vai. É um exemplo de poema. E por último, nós vimos a biografia. O que é a biografia, Lise? A biografia é a história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Lembra que nós estudamos a história de Diocina, ela contando a história dela, um relato biográfico? E aqui e aí vocês... Ela contou a história dela inteira. Isso, com toda a infância dela, não é? E aqui vocês também fizeram o relato biográfico da vida de vocês. Eu não li de todos. Aí eu vou ler de todos. Se tiver correção, eu vou ler quando entregar o livro lá na escola, eu vou ler de todos. Aí, se tiver correção, eu vou fazer, porque nem todos me enviaram para eu ler aqui no celular, né? Pelo WhatsApp. E aí eu vou ler e vocês vão fazer a reescrita. A reescrita, pessoal, vocês vão fazendo uma outra folha. Aí que nem aqui, tá vendo essa daqui que é bonitinha? Tem um negócio em volta, um desenhozinho. Vocês vão fazer também uma folha bem bonita com um relato biográfico de vocês. Porque eu vou juntar de todo mundo e a gente vai fazer um livro da história de vida do 4º ano 2020, tá bom? Então, isso daí também vai valer e eu preciso. Quem já fez a reescrita do relato biográfico, manda junto com o livro e as provas na próxima sexta-feira, que daí eu já posso juntar. Histórias em quadrinhos. Nós vimos também a história em quadrinhos. A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros com desenhos e textos.
Isso significa que os desenhos, eles também são bastante importantes na história em quadrinhos, porque vai manifestar emoções, vai manifestar informações que não estão escritas, mas estão desenhadas, e aí a gente precisa ter aí atenção. Até mesmo os balões, eles também expressam algo. Então, aqui a gente tem algum exemplo. A fala do personagem é esse comum, o pensamento é esse outro. Opa, volta lá. O grito, né, sai assim. Cochicho é pontilhado. Quando dois falam junto a mesma coisa, né, tem o mesmo valor. Eu já fiz um relato biográfico. Já fez? Manda para mim. A dúvida do personagem. Fala, meu bem. Eu fiz também a biografia, mas não fiz a reescrita. Não? Eu corrigi sua biografia, Luiz? Mas ele já corrigiu. Acho que ainda não. A de quem eu corrigi? A de Joab eu sei que eu corrigi. Você tem que reescrever com as correções que eu fiz. A de Luiz eu vou... Tia, falta 2 minutos. Eu sei. Não, tia, a minha... Meu Deus do céu, já não cala. Tá, depois eu vejo com você, Luiz. Pessoal, aí quando tem uma ideia, né, aparece assim uma lâmpadazinha, admiração, então são linguagens da história em quadrinhos. Olha que legal essa daqui. Lê para mim, por favor, Paulo. Não, vou pedir duas meninas. Lê para mim, por favor, Jamila e Lise. Eu. É porque são duas meninas. Aqui você mandou corrigir. Vai, Jamila. E o B? Você dorme do lado direito ou do lado esquerdo? Responde, Lise. Eu durmo por inteiro. É que é o quadrinho, né? Aí Luísa até deu risada da colega. Muito bem, turma. Acabando aqui esse primeiro link e acabamos a parte 1. Nós vamos para a parte 2, tá certo? Olha eu aqui quando era criança. Quantas partes tem? 2. Parece comigo. Eu era assim, bem redondinha, japonesinha. Pessoal, então até daqui a pouco eu vou encerrar aqui.